E aí pessoal, bom? Sou o professor Paulo e agora a gente vai falar sobre lei de Ohm, ver um pouquinho de potência e energia elétrica. Então a lei de Ohm, ela vai analisar um efeito, né? Mas para ter esse efeito, teve alguém que ocasionou esse efeito, né? Então tem uma causa. Contrário a esse efeito, eu vou ter uma oposição. Então, baseado nisso, Ohm formulou essa lei, né? Para a gente, aqui na elétrica, esse efeito a gente chama de corrente, né? Corrente elétrica. Quem é responsável pela corrente elétrica, né? Então, a gente já viu nas aulas passadas que para ter uma corrente eu tenho que ter uma diferença de potencial, né? Eu tenho que ter uma tensão, né? Eu tenho que ter uma diferença de cargas elétricas para mim poder ter algum estímulo para essa corrente querer se equilibrar. A causa do efeito que seria a corrente é a minha tensão. E quem seria a minha oposição? Seria a nossa resistência elétrica, né? Então a resistência ela é contrária à corrente, então ela é inversamente proporcional à corrente. Então por aqui a gente já consegue ver algumas coisas, certo? Que é importante fazer esse tipo de análise. O que acontece aqui? Se eu diminuir a minha resistência, o que vai acontecer com a minha corrente? Minha corrente vai aumentar, certo? Agora, ao contrário, se eu pegar e aumentar a minha resistência, então se eu aumento a resistência, o que vai acontecer com a minha corrente? Minha corrente vai diminuir. Agora, quem está diretamente proporcional à corrente? A minha tensão, né? Então aqui a tensão. Então se eu aumentar a minha tensão, eu aumento também a minha corrente. Então se eu aumento a minha causa, né? Quem vai ocasionar a corrente, eu aumento a corrente também. E se eu aumento quem é contrário, quem é oposição, o que eu vou fazer? Se é contrário à corrente, eu vou diminuir. Então, fica bem legal da gente lembrar essa parte, né? E agora eu volto para aquele meu exemplo lá, né? Da bateria. Né? Aqui eu vou ter uma reação química aqui dentro, né? E aí eu vou ter um polo com mais elétrons, né? Os átomos vão ter mais elétrons na sua última camada. E um polo que os átomos vão perder esses elétrons da sua última camada. Quando eu colocar uma lâmpada aqui aqui tem um circuito, né? Um caminho. Só que aqui não tem nada, não tá funcionando porque aqui o soquete está sem a lâmpada. Se eu colocar a lâmpada, o que acontece? É que eu tenho uma diferença de potencial, né? Eu tenho mais carga elétrica desse lado do que desse. Então o que vai acontecer? Eles vão começar eu tenho essa diferença, eles vão começar a passar para este lado aqui, né? A tendência é ficar em equilíbrio, né? É a mesma coisa que acontece com a bateria do celular da gente, por exemplo. A gente usa e uma hora ela descarrega. Mas então alguém pode perguntar, mas professor, por que eles não estão no mesmo lugar aqui? Tá, mas aqui ele está sobre uma ação química, né? Então aqui tem uma energia, né? A bateria ela não é infinita, né? A energia da bateria. Ela tem uma energia química aqui, né? Ela fornece uma energia química. Então por aqui internamente, para ele é mais fácil ele escolher este caminho aqui, ó, para se equalizar, do que internamente, né? Vencer as reações químicas. Então por isso que quando eu fecho um caminho, um circuito, né, eu começo a ter, se eu tenho essa diferença de potencial, né, estão vendo aqui, né, aí eu começo a ter essa corrente elétrica, né, que é essa variação, vai começar a ter uma variação de carga elétrica no tempo, né. E, inclusive, se vocês forem olhar, as baterias são determinadas por um tempo, né. Por exemplo, 60 ampere-hora, ou até um power bank, por exemplo, 1000 mAh, né? Então, a bateria ela vem com essa taxação. Então é isso. É uma capacidade de um certo tempo que a bateria vai ter. E aí depois ela consegue,
se ela for recarregável, você consegue fazer essa separação novamente, né, das cargas elétricas, ok? Então aqui da lei de Ohm a gente tem então a gente tem a corrente representada pela letra I, intensidade, né? A letra V de tensão, volts, né, voltagem, e o R, a nossa resistência. Então a corrente vai ser quem causa ela dividido pela oposição, né? Então a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Eu posso trabalhar esse modelo e eu vou ter também, se eu passar esse R que está, se eu pegar esse R aqui que está dividindo, eu passo ele para o outro lado multiplicando, eu vou ter a tensão vai ser igual ao R, a resistência vezes a corrente. O produto da resistência pela corrente. E se eu quiser achar a resistência, também eu consigo fazer a resistência vai ser igual a tensão, né, dividido pela corrente. Então vai ser a razão da tensão pela corrente. E aí aqui eu coloquei alguns exercícios para a gente resolver, ok? Então aqui eu tenho uma fonte, um amperímetro, responsável de medir a corrente, e eu tenho uma resistência. O que eu quero, o que está faltando aqui para completar a lei de Ohm? Eu tenho a tensão, eu tenho a resistência, mas eu não tenho a corrente. Eu quero saber então a corrente aqui, né? Então, antes de eu começar a resolver meu problema, eu tenho que ver o que eu preciso, né? O que eu necessito e o que eu tenho. Então, eu tenho a tensão, né? A minha fonte 1,5 volts. Eu tenho a minha resistência 2,2 k ohms e eu preciso da minha corrente. Então a gente viu que na lei de Ohm a corrente é igual a tensão sobre a resistência, certo? Então a minha tensão aqui é 1,5, né, volts, e a minha resistência é 2,2 k. Só que o K é um multiplicador, né, quilo ohms. Então ele vale 1000, né? Então ficaria 2.200. Então eu poderia colocar 2.200 direto, né? Ou eu poderia colocar 2,2 vezes 1000, né? Ou eu posso fazer na calculadora também, né? Na calculadora a gente pode fazer, na calculadora científica, lá naquela aula de calculadora científica, a gente pode fazer, tem uma tecla E, né, um exponencial, e a terceira, né, fazer isso, né, na calculadora. A gente pode digitar desse jeito. E a terceira, ou tem algumas calculadoras que tem anotação 10, né? Você digita o 3 só depois. Quem não viu ainda, tem lá, tem um vídeo sobre esses tipos de anotações, né? No caso aqui eu vou usar 2200, né? Mas ao digitar na calculadora eu vou simplificar isso. Então isso aqui vai ficar igual a 1,5 dividido por 2200 por 2,2k, né? Vai dar 0,681 e aí vai, né? O que? Ampere, né? Certo? Então minha corrente vai ser igual a isso, ampere. Mas eu posso escrever de outro jeito, né? Eu posso escrever também em 10 a menos 3, é a mesma coisa que
0,681 miliampere, né? Esse múltiplo aqui, né? E ele indica o 10 a menos 3. Então, o outro problema é a mesma ideia, né? Eu tenho a tensão 5 mV na fonte, né? Eu tenho a resistência de 3,3 ohms e eu quero saber qual é a minha corrente. Então, a corrente na lei de Ohm ela vai ser a tensão dividido pela resistência. Pessoal, sempre é bom também falar. Você está sozinho aí, alguma coisa, sempre repetir, né? Corrente, para você ir associando as siglas, né? As letras, né? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência, né? Isso aqui tem que estar no sangue, né? No sangue de quem mexe com elétrica, né? Então lá é 5 milivolts, né? Milha, a gente acabou de ver lá, milha, que ele vale 10 a menos 3, né? Então eu vou colocar aqui a anotação 10 a menos 3, né? Certo? E dividir pela resistência que 3,3. Ok. Então deu 1,51 vezes 10 a menos 3 ampere. Beleza. Qual seria outro modo que eu poderia fazer isso aqui? Então aqui, ó, no lugar desse mili, você poderia também usar 0,05, né? Dividir por 3,3 vai dar a mesma. Se eu não for usar nenhuma anotação, né? Ampere. Outra anotação que eu posso usar, que ficaria mais legal também, seria 1,51 miliampere, né? Esse 10 a menos 3 aqui, esse 10 a menos 3 aqui, eu substituo ele por miliampere, ok? Então aqui a gente tem a corrente, né? E tem o valor da resistência, mas não tem o valor da fonte, né? Então eu quero saber qual o valor dessa tensão aqui aplicada nessa resistência. Aqui também uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar é essa anotação aqui, 1K2 ohms, né? Quando eu tenho um carro, às vezes o componente é meio pequeno, alguma coisa assim, o pessoal usa a letra para já como a letra do múltiplo como vírgula, né? Então 1K2 significa 1,2 kΩ, ok? Então ele pode ter 1,2 desse, pode estar escrito nesse modo, ou ele pode estar 1K2, né? Então o que está depois do K vai significar a vírgula, né? Então eu quero achar a tensão, né? A tensão vai ser igual, lembra? Então sempre falar, né? A tensão vai ser igual a corrente vezes a resistência, né? Ou a resistência vezes a corrente, tanto faz, ok? Então, quanto que vale a minha corrente? Então, minha corrente vale 20 micro, né? Micro, notação de 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6 vezes
Eu vou colocar esse multiplicador aqui, esse operador de ponto, né, só para a gente não misturar essa notação aqui com essa outra. Então esse 20 micro, né, isso aqui é o 20 microampere, e essa parte aqui seria a minha parte 1,2 kg, a gente sabe que é 10 a terceira, né? 10 a terceira. Então tá aqui. Tem outro jeito de escrever? Tem, né? Só que eu ia ter que colocar muito zero aqui depois da vírgula para chegar nesse 20, né? E assim fica mais fácil para mim verificar. Eu posso fazer essa operação 20 vezes. Posso fazer 20 vezes 1,2, né? Normalmente. Né? Então 20 vezes 0,2, 20 vezes 1,2 vai ser igual a 24. E a base 10 aqui é a mesma, né? Então eu vou conservar a base, né? Então eu conservo 10. E aí, como a base é igual, eu vou pegar e somar os seus expoentes. Então vai ficar menos 6 mais 3. Né? Então isso aqui vai ficar igual a 24 vezes 10. Menos 6 com mais 3, eu vou ter menos 3, né? Então eu tenho 24, atenção, 24 vezes 10 é menos 3 o quê? Nunca esquecer, né? Volt. Eu posso escrever de outra forma isso aqui, né? A gente já viu que 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili, né? Então aqui eu tenho igual 24 milivolts. Então essa tensão minha é de 24 milivolts. Neste outro exemplo aqui, ele está precisando, ó, eu tenho a tensão 5 volts, eu tenho a corrente 15,2 mA, ele quer saber a resistência, né? Então, da lei de Ohm a gente sabe que a resistência é igual, né, a tensão dividido pela corrente. Eu tenho aqui a tensão dividida pela corrente. Então, substituindo, eu vou ter 5 volts dividido por 15 miliampere. Mili a gente já viu que é 10 a menos 3. Então isso aqui vai ser igual a... Opa, 15,2, né? Então isso aqui vai ser igual a 328,94, que ohms, né? 328,94 ohms. Então a resistência desse circuito é aproximadamente esse valor aqui. Esse próximo aqui, a gente tem a corrente, tem a resistência, mas não tem o valor da tensão. A minha corrente é 25 miliampere, né? A minha resistência é igual a 480 ohms. E a tensão que eu quero. A gente viu que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, ou a corrente pela resistência, tá? Então a tensão vai ser igual ao produto da resistência
pela corrente, a resistência vezes a corrente, né? Então, a minha resistência vale 480 ohms vezes 25, né? Só que lá, ó, repare que tá milli, não tá ampere, né? 25 milli. Então, a gente sabe que milli é 10 a menos 3. Eu tenho, então, aqui a minha tensão igual a 12 volts. Então é isso, pessoal. Tem que praticar, né? Tomar cuidado muito sempre com essas unidades, né? Se tá na mesma... Se fosse 25 ampere e 480 ohms, beleza, né? Então tem que sempre olhar esses submúltiplos aqui, né? Então, ou se eu trabalhasse 25 miliampere e 480 miliohms, né? E aí beleza, aí eu já posso fazer direto, mas se não eu tenho que fazer essas conversões aqui, né? Tomar cuidado. Na aula de calculadora tem umas dicas lá para como que eu fazer essa conversão mais rápida. Então dá uma olhada lá. Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre energia e potência elétrica. Bom, então quando a gente fala de energia, a gente lembra de capacidade de realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, ou interagir com alguma coisa, né? Então a energia, a gente viu que tem vários tipos, né? A gente tem energia potencial, energia cinética, energia química, né? Energia elétrica, enfim, tem vários tipos, né? Então ela tem essa capacidade de interagir no sistema, né? Ela interage de que forma? Ela pode ser transformada, né? Ou transferida. Então, a gente viu lá na diferença de potencial, é quando eu utilizo uma certa quantidade de energia numa certa quantidade de carga, eu tenho uma diferença de potencial, né? Então, para mim ter uma diferença de potencial, uma tensão, eu vou ter que gastar uma certa quantidade de energia para deslocar, quando eu desloco uma certa quantidade de carga, né? Por isso que tem o delta energia e delta cargas, né? Delta, esse W itálico aqui representando energia e delta Q representando a carga elétrica. Então, substituindo isso, a gente tem 1 volt. Então, quando eu gasto 1 joule, né, energia, a sua unidade é o joule, né? Então, quando eu tenho 1 volt, uma diferença de potencial de 1 volt, é porque eu necessito de 1 joule de energia para 1 coulomb de carga elétrica, ok? Então, aí a gente vem para a potência. O que é potência, né? Potência elétrica é o que eu vou gastar de energia num certo tempo, né? Então, se eu tenho mais potência, eu uso mais energia, né? E consigo fazer... Então, se eu pegar, assim, motores, por exemplo. Eu tenho 2 motores para realizar uma tarefa. Então, eu tenho um motor maior, com uma potência maior, e um motor com uma potência menor, né? Uma bomba d'água. Então, eu quero encher uma caixa. Então, se eu usar um motor com uma potência maior, em um tempo muito menor eu vou conseguir encher essa caixa. E um motor com uma potência menor, eu vou usar mais tempo para poder encher a mesma caixa d'água. Então, o que acontece? O motor de potência maior, ele consumiu mais energia, né? E ele realizou essa tarefa dele, essa função, em menos tempo, né? Já o motor de potência menor, ele consumiu menos energia, só que nisso, para ele fazer a mesma tarefa, ele levou um tempo maior. Então tá aqui, né, potência vai ser a variação de energia no tempo, né? E aí se eu substituir essa variação de energia, né, porque aqui eu tenho variação de energia, né? Então, se
Se eu pegar essa carga, essa variação de carga, passar para cá multiplicando a minha tensão, então eu tenho que a energia é igual à variação de carga pela tensão aplicada. Então eu tenho aqui, ó, a minha tensão vezes a minha variação de carga, né? E aqui eu tenho ainda continuo tendo uma variação de tempo. Mas opa, o que é a variação de carga no tempo? A gente viu lá atrás que quando eu tenho uma variação de carga, um fluxo de carga no tempo, eu tenho a corrente elétrica, né? Então eu posso substituir essa parte da minha equação, né? Então vai ficar a tensão é igual a corrente. Então a potência elétrica pode ser expressada pelo produto da tensão vezes a corrente, né? A corrente vai ser esse meu fluxo de carga no tempo e a tensão vai ser essa diferença de potencial das minhas cargas, né? Então a gente viu a potência e a energia num tempo, né? Então a potência elétrica ela vai ser o produto da tensão pela corrente. Ela pode ser expressada em joules por segundo ou watts, que é o que a gente mais utiliza em elétrica. E aí, como que eu faço para me encontrar a energia elétrica? Então, se eu tenho que a potência é a energia no tempo, se eu multiplicar isso aqui pelo tempo, né, vai sobrar somente a minha energia. Então, a energia vai ser a potência no tempo. Então, o que significa isso? Se eu tenho um ventilador de 100 watts, por exemplo, como que eu vou saber qual que foi a energia gasta nele? O tempo que ele ficar ligado, né? Ele é de 100 watts, então ele vai consumir essa potência, né, nominal dele, e nesse tempo. Então, 100 watts hora, né? E assim vai. Então tá aqui, energia vai ser igual a potência, o produto da potência pelo tempo, né? Que é dado em joule, né? Ou ele pode ser dado na unidade de medida do tempo que você está utilizando. No caso, se vocês for olhar a conta elétrica de vocês, vai estar quilowatts hora, né? Então, potência, a gente viu que é o produto da tensão pela corrente, e aí eu posso trabalhar essas equações aqui, né? Então, eu posso ter a tensão, ela estava multiplicando, a corrente estava multiplicando, eu passava dividindo a potência, né? Ou se eu quero a corrente, eu passo a tensão dividindo a potência. Então eu tenho essas formas, né? A unidade de medida da potência é o watt, o símbolo é o W e a sigla, letra P. Então aqui eu tenho um chuveiro e um ferro elétrico, e aí a gente consegue achar algumas variáveis dele, né? Por exemplo, a corrente, para mim saber qual condutor que eu vou comprar, que eu preciso comprar, né? Muita gente tem dúvida nisso. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho a potência, né? Que é igual a 4.500 watts. Eu tenho a tensão, 220. Opa. E eu quero a corrente. Então, se eu quero a corrente, minha corrente vai ser igual a potência. Então, 4.500 watts dividido pela tensão, 220. Então, 4.500 dividido por 220, eu tenho uma corrente de 20,45 ampere. Então, achei a corrente. Eu consigo achar a resistência? Também consigo, né? Consigo achar a resistência aqui, para treinar a lei de Ohm. Então, como que eu faria para achar? Eu tenho a corrente, eu tenho a tensão, eu consigo achar a minha resistência, né? A resistência é a tensão dividido pela corrente. Eu posso achar minha resistência também, né? A gente sabe que a resistência é a tensão dividido pela corrente.
Então, minha tensão 220 dividido pela corrente, que é 20,45. A minha resistência vai ser igual a 10,75 ohms, né? Tem outro jeito de fazer? Tem, né? Como que eu poderia fazer? Se eu não tivesse a corrente, eu poderia fazer direto, né? Isso. Acho que eu vou passar para outra página. Então a gente sabe que a potência elétrica vai ser o produto da tensão pela corrente, né? Então a potência a gente sabe que é o produto da tensão pela corrente. Mas eu quero a resistência e eu não tenho essa corrente. Eu tenho a tensão, e eu não quero ficar fazendo a corrente. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa corrente, né? Então aí eu vou lá na lei de Ohm. Eu torno lá na lei de Ohm. Então como que ficaria? Na lei de Ohm, a corrente é igual a quem, né? A gente lembra lá que a corrente é a razão da tensão pela resistência, né? Então é a tensão dividida pela resistência. Então eu vou substituir a corrente aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui. Eu vou substituir ela. Então a minha corrente vai ser a tensão dividido pela minha resistência, né? Ajustando isso, né? A gente tem tensão vezes ajustando isso, a gente tem a tensão vezes tensão, então V vezes V, eu tenho V ao quadrado, né? Tudo isso é dividido pela resistência, né? Ok. Só que eu quero a resistência, né? A resistência ela tá dividindo, eu vou passar ela para cá multiplicando, né? Então a resistência vezes a minha potência, tenho V ao quadrado. Só que eu não quero o RP, né? Eu não quero a resistência vezes. Eu não quero o produto da resistência pela potência, eu só quero a resistência. Então a resistência vai ser igual Então, minha resistência vai ser a minha tensão ao quadrado dividido pela potência, né? Então, assim eu consigo achar minha resistência, né? E para qualquer outro tipo, né, que eu precisar, se estiver faltando a minha tensão, se estiver faltando a resistência, se estiver faltando a corrente, eu posso fazer nesse modelo. Então, substituindo os valores, eu vou ter 220 ao quadrado dividido por 4.500 watts. Isso vai ser igual a 10,75. Da mesma forma que foi feito aqui em cima, está aqui embaixo, né? Então, se faltar alguma coisa, a gente consegue fazer essa relação, ok? Agora vamos voltar aqui no nosso ferro de passar. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então vocês façam aí depois um ferro de passar para 1000 watts, vocês treinem aí os passos aí para esse ferro de passar. Então ainda falando de potência elétrica, uma coisa bem legal de se ver é isso aqui, ó. A gente tem um resistor e aí o resistor mais comum que a gente usa, a potência dele é igual a 1/4 de watts. O resistor que a gente usa no laboratório e na maioria das placas de eletrônica convencional, sendo que hoje está sendo substituído por SMD, né, a maioria das placas hoje. Então a potência desse resistor é 1/4 de watt. É o mais comum que a gente acha aí pelas eletrônicas. Então, e ele tem um valor aqui, né?
Já serve para a gente revisar também o valor desse resistor. Então vamos ver qual que é o valor dessa resistência também, certo? Então o primeiro é um resistor de 4 faixas, né, de 1/4 de watt. Então o que significa esse 1/4 de watt? É a mesma coisa que eu falar que ele tem 0,25 watts, né? Mesma ideia, né? 1/4 de watt, 0,25 watts. Então tem essa potência, né? E aí tem vários tamanhos também, mas o mais usual, o mais que a gente encontra, o que a gente mais encontra é esse aqui. O amarelo é 4, né? Vale 4. Aí a gente vai concatenar com 7, né? Do violeta, 47. E aí, agora o multiplicador, que é vermelho, que vale 100, né? Então, no final de tudo, eu vou ter 4,7, né? 4.700 ohms, né? Mas eu posso escrever 4,7K ohms. Então esse é o valor do meu resistor, certo? Então eu já tenho a resistência dele. Tá? Para que eu fiz isso? Né? Então agora eu consigo calcular qual é a tensão máxima que eu posso aplicar nesse resistor sem que eu vou queimar ele, sem que eu vou exceder esses 0,25 watts. 1/4 de watt dele. Como? Usando a mesma ideia que a gente utilizou aqui para o nosso chuveiro. Né? Eu tenho a resistência, eu tenho a potência, eu quero achar a tensão. Né? Então aqui ó, tem a resistência e a potência, eu quero achar a tensão. Então como que eu faço isso? A gente fez lá atrás no rápido. Vou passar isso aqui para cá. Que a resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Ok? Substituindo isso, opa. Beleza, então a gente tem a potência, tem a resistência, né? Então eu quero a tensão. Então se eu quero a tensão máxima para esse meu, eu vou usar a máxima potência, né? E a resistência é fixa, né? Então vai mudar. Então a minha tensão está aqui em 1, né? E a minha potência está dividida nela, eu vou passar a minha potência multiplicando a minha resistência. Então vai ficar a tensão quadrada vai ser igual a potência vezes a resistência. Então beleza. Então eu tenho potência vezes a resistência. Pronto, agora eu substituo. Então a potência minha é 0,25. Opa! É 0,25 watts, né? Vezes. Quem que é a minha resistência? 4.700 ohms. Ok? Então isso vai ser igual a 1.175. Né? Então isso vai ser igual a 1.175. Só que esse aqui é a tensão ao quadrado. Eu não quero a tensão ao quadrado, eu quero a tensão, né? Então se eu quero a tensão, desse lado da igualdade eu tenho um expoente, né? Então para mim passar para o outro lado, eu vou passar ele como radical, né? Então vai ficar 175, raiz quadrada de 175, né? Certo? Então eu tiro a raiz disso. Eu vou ter 34,27 volts. Beleza? Essa é a tensão máxima que eu posso aplicar nesse meu resistor. Porque se eu aplicar uma tensão maior que isso, ele vai circular uma corrente maior e consequentemente vai começar a queimar essa minha resistência. Bom pessoal, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais.